Olá, eu sou Patrícia Danos e hoje eu vou falar de um tipo de sabotagem que muitas vezes a gente não tem nem consciência dele, que é o julgamento. Existem três tipos de julgamento. O julgamento que a gente faz a si mesmo, o julgamento que a gente faz no outro e o julgamento que o outro faz a nosso respeito. E a chave dessa questão do julgamento é que a gente está ocupado com o julgamento. E quando a gente fica ocupado com o julgamento, ele se torna um sabotador. O sabotador, ele acontece, a gente tem um potencial, a gente tem uma capacidade de ser e de fazer, só que a gente não usa esse potencial. Então, a gente tem um potencial aqui, suponhamos ele é 100%, apesar de que não existe limite, mas vamos colocar que existe um potencial de 100% daquilo que a gente é capaz de ser e de fazer. E a gente está aqui usando abaixo. E por que a gente usa abaixo desse potencial? Porque, de alguma forma, a gente acredita ou que a gente não tem esse potencial, ou que a gente não é capaz de usar esse potencial como todo. E uma das coisas que tira a gente de usar a nossa potência máxima é o julgamento e a crítica. O julgamento é quando a gente dá um parecer a respeito de alguma coisa. Então a gente diz se está certo, se está errado, se é feio, se é bonito. Então, a partir de um protocolo de verdade, a gente define se aquela situação, se aquela pessoa está certa ou está errada. E por que o julgamento sabota? Por que o julgamento não deixa a gente usar o nosso potencial? Porque quando a gente está ocupado no certo e no errado, muitas vezes a gente entra num ambiente interno de ameaça. Então, que ameaça é essa? Eu não sou capaz de fazer alguma coisa, ou o outro fez alguma coisa errada, e esse alguma coisa errada que o outro fez vai me afetar de uma forma negativa. Ou, se o outro está pensando isso a meu respeito, como que eu fico a partir desse olhar do outro a meu respeito? E, geralmente, esse julgamento, quando eu falo de julgamento, não é um julgamento positivo que nos impulsiona, não. É um julgamento que nos coloca para baixo, que nos faz sentir menos. E daí entra um dos princípios do meu trabalho, que é, a partir do olhar que a gente tem para a gente mesmo, a gente vai definir se a gente é competente ou não. Se a gente é capaz ou não de fazer alguma coisa, se a gente é merecedor de receber alguma coisa, ou se é possível alguma coisa acontecer para a gente. E quando eu falo da competência, do é possível, de ser merecedor, é de algo bom para a gente. Então, por isso que muitas vezes esse julgamento não deixa a gente usar o nosso potencial máximo. De um lado, porque a gente não acredita que a gente é capaz de usar a partir desse julgamento, e de outro lado, porque a gente fica ocupado com o julgamento. Como que a gente fica ocupado? Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro julgamento, que é você se julgando, o auto-julgamento. Se você está se julgando, na maioria das vezes esse julgamento não é um julgamento positivado. Não é um julgamento assim, nossa, como eu sou maravilhosa. Não, é um julgamento negativado, do tipo, eu sou pouco, eu não consigo fazer, tudo que eu faço é errado. Percebe a informação aonde que a nossa mente está, aonde a gente está ocupado. E qual é a consequência disso? O que isso traz para a sua vida? Se você tem esse olhar negativado a respeito de você mesmo, esse é um primeiro princípio do meu trabalho, você vai ter como consequência um olhar negativado a respeito da sua capacidade de fazer conquistas. Então, o eu sou afeta negativamente as suas crenças de conquista, que é possível, eu mereço e eu sou capaz. E como consequência dessas crenças de conquistas negativadas, a sua capacidade de realização diminui. Por isso que você não consegue usar o seu potencial como um todo. E você fica nesse ambiente, você vai para a vida desse jeito, você vai para o seu trabalho dessa maneira, com esse olhar, com autocrítica, com autojulgamento e mais, com autocondenação. Quando a gente começa a pensar alguma coisa, eu falo que é igual quando a gente está pescando, que a gente vai dando linha para o peixe, e se a gente solta o molinete, o peixe pegou o anzol e ali ele foge, então faz assim, ó, o nosso pensamento é a mesma coisa. Se a gente não interrompe uma determinada qualidade de pensamento porque ela não está fazendo bem para a gente faz como um peixe que morde a isca e vai embora. A gente vai embora, ladeira abaixo. Por que eu falo ladeira abaixo? Porque a qualidade desse pensamento é uma qualidade de pensamento negativada. É uma qualidade de pensamento que deixa a gente num ambiente interno de ameaça. A gente está lá no sistema límbico.
se sentindo muitas vezes a pior das piores, com pouca capacidade de realização. Se a gente não interrompe essa qualidade de pensamento, ladeira abaixo, a gente vai embora e a gente fica muito mal. Se a gente só pensasse, seria excelente. Mas, na realidade, quando a gente pensa, a gente produz emoções, a gente produz uma eletricidade no nosso corpo, uma química no nosso corpo, uma vibração energética. Então, a gente entra no ambiente interno muito empobrecido. E por isso que a gente não consegue usar o nosso potencial máximo. Já o segundo julgamento, que é quando a gente está ocupado com o outro, então o nosso foco está para fora da gente, que a gente está dizendo se o outro está certo, se o outro está errado, se o outro é feio, se o outro é bonito, se ele devia ter feito diferente. Quando a gente está nesse lugar, a gente desconecta da gente. No que a gente desconecta da gente, a gente não consegue usar o nosso potencial, porque o nosso foco não está na gente. O nosso foco não está em usar a nossa capacidade de ser e fazer no seu potencial máximo. Está onde? Está no outro. Então a gente está distraído, a gente não está em nós mesmos. E o terceiro tipo de julgamento é quando a gente fica ocupada, e esse é danado, porque a gente está ocupado no que o outro está pensando na gente. E quando a gente está ocupado no que o outro está pensando na gente, de novo, a gente fica desconectado da gente. A gente fica desconectado das nossas forças. Porque o nosso movimento, em geral, é de impedir que o outro tenha um olhar negativado a respeito de nós mesmos. E por que o outro não pode olhar para a gente de forma negativa? Por causa da nossa necessidade de pertencimento. Então, a gente, com medo de ser rejeitada, de ser abandonada, a gente fica ocupada, preocupada, porque é uma atividade mental que anda junto com o medo. Então, a gente fica preocupado com o que o outro está pensando a nosso respeito. E desse ambiente mental pode surgir a timidez, pode surgir a raiva, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar o que o outro pensa a nosso respeito. A gente acredita que é um absurdo o outro ver a gente da maneira que ele está nos vendo. Como que o meu marido pode me ver desse jeito? Como que o meu filho pode me ver desse jeito, o meu chefe, minha mãe? E aí, daí a gente fica nesse ambiente com foco no outro e não em nós mesmos. Por isso que esses três tipos de julgamento faz com que a gente não consiga usar a nossa capacidade máxima. Faz com que a gente fique desconectado da gente. Faz que a gente tira o foco do nosso objetivo. Então ele é um grande sabotador. Ele é uma grande distração da nossa vida. A Madre Teresa de Calcutá tem um padrão mental que eu amo, que ela diz o seguinte: se você está ocupado em julgar o outro, você não tem espaço para amar. E é o amor, é a aceitação de si mesmo, do outro, que faz com que a gente consiga usar o nosso potencial na capacidade máxima. Porque eu acredito que todos nós viemos para cá com um propósito. Que a gente tem talentos de sobra, capacidade de ser e fazer de sobra para a gente realizar. Só que ocupado com julgamento, preocupado com o que o outro está julgando a gente não consegue usar esse potencial. E em função dessa ocupação, muitas vezes a gente não consegue nem conectar. Quantas vezes eu escutei aqui no meu escritório clientes dizendo: Patrícia, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei por que eu nasci, eu não tenho talento. Quantas vezes eu escutei isso? Eu não sei quais são os meus talentos. Qual que é o caminho para a gente descobrir quais são os nossos talentos? Basta a gente se observar. Basta a gente se autorizar a se conhecer. E depois que a gente se conhece, a gente vai dizendo o nosso grande sim para nós mesmos, para as nossas competências, para os nossos talentos, para o nosso potencial. Caso contrário, a gente fica nesse lugar onde a gente está voltado para fora e não para nós mesmos. É muito fácil falar do que é o julgamento, das consequências do julgamento. Agora, desafiador é a gente conseguir colocar isso em prática. Desafiador é a gente conseguir não julgar. Porque a gente vem de uma psicologia, eu falo que é a psicologia reversa, que é a psicologia do julgamento, que é a psicologia da crítica. Porque qual é a ideia dessa psicologia reversa? Eu julgo, eu critico, porque a partir do momento que a pessoa, que o indivíduo entra em contato com esse defeito, com essa ideia, ele vai buscar forma de melhorar, de crescer. Daí vem a psicologia positiva e fala: opa, peraí, não é bem assim não.
Vamos olhar para tudo de bom que tem a pessoa, para as forças que ela tem, para o potencial dela. Vamos olhar para isso. Vamos estimular essa pessoa a usar cada vez mais esses talentos, essa competência dela, para que ela consiga realizar. E quanto mais ela é realizada, mais confiante ela é, mais ela produz, mais satisfeita com ela fica. E daí sim, se ela acredita que tem algo que ela possa melhorar, ela entra nesse lugar. Mas não no sentido de você tem um defeito e precisa ser consertado. Não. No sentido de você pode aprender algo mais. No sentido de você tem um potencial incrível, você tem talentos maravilhosos, use na capacidade máxima e aprenda algo mais. Se expanda enquanto ser humano. Percebe a diferença? Mas com certeza a gente vai precisar aprender a parar de julgar. É um exercício diário. Parar de julgar pai e mãe, parar de julgar marido, parar de julgar filho, chefe, amiga. Olha o tanto que a gente está ocupado com críticas, com julgamento. Olha o que as mídias sociais vêm fazendo com a gente. Nessa exposição, nessa crítica ferrenha em cima da gente. Eu acredito que isso, ao invés de ajudar, de fazer com que a gente cresça e promova, eu acredito que isso faz com que a gente vá ficando cada vez mais para dentro, cada vez mais fazendo com que a gente se olhe com um olhar de crítica, julgamento, de que eu não sou o ideal, de que eu não sou linda, maravilhosa, minha vida não é perfeita. Então vai distanciando cada vez mais da nossa essência, de quem a gente realmente é. E coloca a gente muito ocupada com a aparência, ocupada com uma crítica, com um padrão de beleza, com um padrão de comportamento, e desocupada da gente, desocupada da nossa natureza essencial. E de uma natureza essencial que ela não é perfeita, que ela não está completa e que ela está aqui para se desenvolver. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com as mídias sociais, com o que ela está promovendo, com essa crítica, julgamento, com essa mão tão pesada em cima da gente. A gente precisa se libertar um pouco desse lugar e se autorizar mais a gente ser quem a gente é agora. Isso é um desafio, porque se a gente tem um olhar de que a gente tem defeito, de que a gente é algo negativado, que a imperfeição é errada e que deixa a gente tão mal, de novo, aí vem o quê? Julgamento, mão pesada de novo. A gente precisa dar uma aliviada nessa mão, para que a gente consiga conectar com o nosso potencial, com o nosso verdadeiro potencial. Porque a gente tem muita força dentro da gente, a gente tem muita capacidade de realizar, de fazer, de ser. Só que em função de julgamento, de crítica, a gente não acessa. É como se a gente tivesse vários níveis, várias camadas, para a gente acessar realmente a nossa essência. E essas camadas da crítica, do julgamento, não deixam a gente acessar. Então a gente precisa fazer isso com a camada de julgamento e de crítica, para a gente acessar a nossa verdadeira natureza, o nosso tudo de bom, a nossa potência de realização. Porque se a gente quer realizar um sonho ou conquistar um objetivo, nós temos essa força dentro da gente. A gente tem todas as forças necessárias para a gente fazer essa conquista. Só que muitas vezes a autocrítica, o autojulgamento, o medo do que o outro está pensando, que tem a ver com a imagem social, com o julgamento social, e também a minha ocupação com o que o outro é ou deixa de ser, tudo isso faz a gente desconectar das nossas forças. Por isso que sabota a nossa realização, por isso que sabota o próximo passo, porque o objetivo está lá, esperando a gente, a realização está lá, esperando a gente fazer acontecer. Só que a gente precisa parar e pensar muitas vezes o que é que está impedindo a gente de fazer, de realizar. E uma das questões que eu trago aqui hoje, uma das questões que está impedindo, que impede muitas vezes a gente de realizar, é o julgamento e a crítica. Eu não sei se as mídias sociais estão piorando essa questão do julgamento. Eu acredito que a mídia social está colocando isso mais à tona. Mas o julgamento, quando a gente ia para a praça, vamos colocar que não tinha as mídias sociais, mas que a gente ia para a praça e que estava todo mundo lá na praça,
e a gente ficava andando ali, conversando e brincando. O que tinha? O que tinha? Os olhares das pessoas, umas para as outras. A questão é esse olhar. Qual é o olhar que a gente tem? O olhar de que a roupa não está legal, o cabelo não está legal, o comportamento. Então, essa crítica. Só que essa crítica agora está onde? Está na mídia social. A questão toda aí é um padrão de comportamento de certo, errado, feio, bonito, estabelecido pelas mídias, pelos meios de comunicação. Mas tem um contramovimento que está vindo aí também, que é um movimento que é onde também a gente nunca viu tanta gente assumindo quem realmente é. Isso é muito novo na nossa sociedade. Apesar de todo o movimento, de todo o preconceito, sim, claro que tem, a gente precisa trabalhar isso na nossa sociedade, porque o preconceito vem do quê? Do certo e errado? Do protocolo de verdade? O que é bonito eu fazer, o que é o certo eu fazer, quem é certo eu amar. Claro que ainda nós carregamos muito esse preconceito, mas nunca na nossa sociedade se teve tanta liberdade para a gente ser. Para pensar. Nunca a mulher teve tanta liberdade de ser como hoje ela tem. Nunca se teve tanta liberdade para os homossexuais. Se a gente olhar para as gerações anteriores, a gente não via casal homossexual andando de mão dada, dando beijos. A gente não via isso. Hoje a gente vê na nossa sociedade. Tem preconceito? Claro que tem. Mas, ao mesmo tempo, tem esse movimento de liberdade. Então, eu vejo que as mídias sociais elas estão trabalhando a favor dos dois movimentos. E o que eu acredito que uma sociedade saudável vem de onde? Do não julgamento. Mas isso a gente está aprendendo a fazer. E as mídias sociais podem prestar um grande favor se a gente conseguir sair dessa coisa do padrão. Nossa, um outro olhar, que outro dia eu estava vendo um programa das meninas que têm sobrepeso e elas assumindo isso numa tranquilidade e o belo para elas e a roupa mostrando o corpo e elas bem. Quando que a gente já viveu isso? No passado, o que as mulheres com sobrepeso faziam? Eu nem sei se é certo eu falar sobre peso aqui. Mas o que as mulheres faziam? Vestiam preto, vestiam roupa para tampar o corpo. Por quê? Por causa do olhar do outro, por causa do olhar do que é bonito. O bonito é o magro, é o louro, é o cabelo liso. Isso por padrão de beleza para a mulher. Está sendo quebrado. Então as mídias sociais estão fazendo esse favor para nós também. Tem padrão? Tem. Mas também tem um contra-padrão, que está vindo, está crescendo. Isso é maravilhoso. E eu acredito que não tem como mais a gente segurar esse movimento. Porque é a consciência que nós estamos chegando. É a consciência de incluir tudo. Que daí vem a consciência espiritual. Que tudo é certo do jeito que é. Que tudo faz parte. Esse é um olhar que eu aprendi maravilhoso do Bert Hellinger. Que é a consciência que abarca tudo do jeito que é. Com a diversidade que existe. Não existe certo, não existe errado. Existe simplesmente o que é. Simplesmente é, sem julgar. Sem protocolo de certo e verdade. Agora a gente está entrando nessa consciência. É um aprendizado. Um pouco da minha experiência. Se eu estou atendendo e eu tenho um olhar de julgamento para minha cliente, isso cria um abismo entre nós. Tudo está certo do jeito que é. É o que ela consegue fazer, é quem ela consegue ser. Ah, Patrícia, eu quero fazer coisas diferentes. Eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Mas não significa que você está errada. O que é que está acontecendo que você não está conseguindo? E eu acredito que você não consegue fazer porque você tem um padrão mental, você tem uma informação que te segura. Então basta você soltar. E não porque você é a pior pessoa do mundo, por isso que você não consegue. Não, você só tem um pensamento que te impede. Então você pode mudar esse pensamento. E a partir dessa mudança desse pensamento, você se sente diferente, você decide diferente e você faz diferente. Nem certo e errado. A gente precisa aprender a respeito disso ainda. Porque a gente vem de uma cultura de certo e errado. E a partir da definição de um certo e de errado,
Se as coisas não caminham conforme a gente acredita ser o certo, a gente vai produzir a raiva, porque a não aceitação da diversidade, do diferente, do outro pensar diferente de mim, do outro se comportar diferente de mim, do outro gostar de vermelho e não de azul como eu gosto. Então, como consequência da raiva, o que a gente vê? A gente vê a homofobia, a gente vê guerra, a gente vê a não aceitação, a gente vê a intolerância. Então, toda essa consequência que a gente está vendo na nossa sociedade vem do protocolo de certo e errado, vem de julgamento, de não aceitação. Por isso que quando a gente aprende a não julgar, a gente está contribuindo para a paz no planeta, para a paz na nossa família. Observe o que acontece nos seus relacionamentos quando você julga. E às vezes a gente não precisa falar nada. Com um olhar a gente julga, com um gesto, com uma mexida de boca a gente está julgando. E o outro capta, porque nós, enquanto seres humanos, nós temos como se fosse um radarzinho que a gente sabe fazer a leitura do outro. Então, quando o outro nos julga negativamente, a gente capta essa informação. O outro não precisa falar nada. E muito da leitura que a gente faz a leitura no rosto, principalmente aqui nos olhos. Às vezes eu escuto muito isso. Eu não julgo, eu não falei nada para o outro. Não precisa. E principalmente para as crianças. Não precisa da gente fazer nada. Porque a gente mostra no nosso corpo, a gente mostra na nossa vibração o que a gente está pensando, se o outro está certo, se o outro está errado. Quando eu falo do outro, isso vale para a gente também. Porque quando a gente faz para o outro, a gente está fazendo para a gente. E quando a gente faz para a gente se coloca nesse lugar de ameaça. O protocolo de certo e errado, ele está no primeiro nível de consciência, que é a consciência individual e pessoal. E nesse nível de consciência pessoal e individual, que a gente define protocolo de certo e errado, é assim, se você pensa igual a mim, você faz parte. Se você pensa diferente de mim, você não faz parte. E a gente pode extrapolar isso para as diferentes áreas da vida. Eu não vou entrar aqui em questão política, em questão de time de futebol. Não vou entrar nisso, porque a questão é o abismo que isso gera nas relações. E nas relações mais íntimas, nas famílias. Então, esse julgamento, saindo do auto-julgamento, o julgamento para o outro, ele gera o distanciamento. Porque se eu julgo de forma negativa o meu filho, e se meu filho me julga de forma negativa, a gente entra num ambiente de ameaça. Que ameaça que é essa? Eu não posso ser eu não posso ser quem eu sou. Porque se eu sou quem eu sou, eu não vou ser aceita. E se eu não sou aceita, eu sou excluída, eu não pertenço. E eu não quero perder o meu direito de pertencimento. Eu não quero, você não quer, ninguém quer perder o direito de pertencimento. Porque a gente tem essa necessidade enquanto ser humano. O que a gente precisa é silenciar essa necessidade. É a gente entender que, pelo simples fato de a gente estar aqui nesse planeta, a gente pertence. Só que a gente não acredita nisso, a gente não sente isso. A gente acredita que a gente precisa fazer alguma coisa para a gente se sentir pertencente. Percebe que a gente fica nesse lugar aí? E daí a gente fica trabalhando nesse nível de consciência individual. E o convite do meu trabalho é justamente esse, a gente expandir essa consciência, sair do julgamento de certo e errado, você pertence ou não pertence, sair desse lugar e incluir tudo do jeito que é, dizer sim do jeito que é. Por que isso? Porque quando a gente fica no certo e no errado, a gente joga muita energia fora. A gente desconecta da gente, dos nossos talentos, da nossa capacidade de ser e fazer. E daí a gente não usa o nosso potencial todo. Por isso que eu estou falando desse sabotador, o julgamento. Porque nesse lugar a gente joga muita energia fora. A gente joga o nosso potencial fora. E muitas vezes a gente fica perdido, por que eu não consigo? Por quê? Porque muitas vezes você está onde? No auto-julgamento, no julgamento do outro, ocupado com o que o outro está te julgando. Você está nesse lugar. E enquanto não aprender a soltar, tirar o foco desse lugar, vai ficar patinando na vida, não vai conseguir dar os próximos passos. E eu trabalho, eu estou a serviço da realização. Eu estou a serviço da plenitude, da satisfação, da autossatisfação, dessa conexão com o nosso potencial. Por isso que eu escolhi esse tema hoje.
Então observe se você não está nesse processo constante de auto-julgamento, julgar o outro, ocupado com o julgamento que o outro está fazendo a seu respeito. Quando eu abordo dessa forma esse tema, que muitas vezes parece ser superficial, eu quero mostrar a profundidade do tema. Parece que eu fui tão longe a respeito desse tema, mas é a profundidade que esse tema exige. Falar de um julgamento não é só a gente deixar de julgar ou não julgar. Falar de julgamento exige de nós pensarmos, expandirmos nossa consciência a respeito de tudo isso que eu estou colocando aqui. Não é só quanto ele influencia, mas de onde ele vem e quais as consequências que ele traz, não é só para a nossa vida, mas para as nossas relações, para o planeta. O que a gente está vivendo no nosso planeta, muito fruto de julgamento, muito fruto de não aceitação. Não aceitação produz raiva, indignação, intolerância, guerra. Então é algo muito profundo. E no âmbito individual, à medida que eu fico me julgando, que eu não me aceito, que eu produzo raiva a respeito de mim mesma, eu travo uma guerra dentro de mim. À medida que eu olho para o outro, julgando, eu travo a guerra com o outro. E à medida que o outro olha para mim de uma forma de condenação, de não aceitação, de intolerância, ele trava a guerra comigo. Então, se a gente muda a relação com a gente, se a gente já vai parando de julgar a si mesmo, a gente vai diminuindo o julgamento com o outro. Se esse conteúdo fez sentido para você, dá um like aí, compartilhe com as suas amigas e deixe seu comentário. Tudo de bom!